começando mais um podcast, Storycast. Hoje tenho a honra de receber aqui no estúdio da Oasis TV o nosso palestrante, ele que é psicólogo também, Sérgio Wesley. Prazer. Seja muito bem-vindo. Prazer, Raquel. Obrigado pelo convite, uma alegria estar com você. E olha, uma honra, porque já tive palestrar para casais, né, em muitos lugares por aí, a maioria eu acho que em Setúbal também. Sim. Mas é uma honra. Obrigada por ter aceitado esse convite e tá aqui para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre casamento, sobre família. Nós comentamos um pouquinho também nos bastidores o quanto que nós precisamos defender a família. É verdade. Né? E eu acho que esse seu trabalho é muito importante. Mas já agora, se apresente, né? Eu falo aqui por cima, mas se apresente para as pessoas conhecerem quem é o Sérgio. Obrigado, Raquel, mais uma vez pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Você está assim num caminho extraordinário. Continua. Amém. Né? Que Deus te abençoe, te ilumine muito nesse projeto, muito relevante, muito necessário. Aqui em Portugal, na Europa e no mundo inteiro, né? Através das redes sociais, o alcance é mundial. A minha trajetória, primeiro em teologia, né? Eu tenho a minha formação teológica como pastor. Estudei na Faculdade Batista, em São Paulo, no Brasil. Logo em seguida, ingressei na Universidade Mackenzie, em São Paulo também, o curso de psicologia. E desde então venho trabalhando, servindo a Deus como pastor e também atendendo clinicamente como psicólogo. Né? Tinha meu consultório no Brasil. Desde 2013 eu e minha família moramos cá em Portugal. Validou o diploma? Validei o diploma, fiz a equivalência na Universidade de Lisboa. E então tenho feito os meus atendimentos, meu consultório em Cascais, também atendimentos online. E tenho procurado também atender aos convites para ministrar aos casais e conversar sobre as questões ligadas à família, os desafios, não é, Raquel? São muitos os desafios que temos em relação ao casamento, à família, são muitas pressões, né? São muitas os desafios que nós temos que enfrentar enquanto casais, especialmente casais cristãos. Né? Então, uma honra estar aqui. Uma pergunta, só acho talvez uma curiosidade. Quando você começa a falar, não parece natural, talvez não é bem essa pergunta, mas você não me parece uma pessoa super bem-humorada, extravagante e tudo mais. Porém, quando você ministra, a gente sai de lá com a barriga doendo de tanto rir. Eu não sei se isso é realmente natural pra você ou não, né? No dia a dia, eu digo assim, ou realmente você viu essa necessidade de trazer humor para algo que às vezes é difícil de ser falado, né? De trazer problemas do relacionamento e fazer as pessoas até ouvirem, prestarem atenção, trazer um assunto às vezes que é tão difícil, ser mais fácil, ser melhor digerido, né? Eu acho que é excelente a tua observação. Normalmente a minha postura, até pelo meu trabalho clínico, não é? É muito mais uma postura de ouvir e entender os problemas das pessoas e tenho assim uma postura mais de entender, de ouvir. Agora, quando eu estou a ministrar e a falar às pessoas, eu procuro liberar um outro lado meu, né, que é um lado mais sanguíneo, mais bem-humorado. Eu acho que o humor ele ajuda muito a reter informações. Como você disse, o tema da família, às vezes tocamos em temas tão delicados e sensíveis. E eu penso que precisam ser falados. E precisam ser falados, né? Muitos são tabus ainda até hoje, ainda mais no nosso meio cristão. E o humor quebra, não é, algumas barreiras, algumas amarras. Às vezes as próprias pessoas que vão ao encontro estão assim um pouco tensas e feridas nos relacionamentos. O fato de nós podermos rir e brincar com algumas situações traz leveza e aprendizado também. Sim, fica aquele ambiente mais leve, mais descontraído e às vezes as pessoas até acabam por abrir um pouco mais o coração para receber, né? Exatamente. Nos estudos, nas aulas, nas palestras, eu procuro introduzir o humor exatamente para poder, isso que você falou, trazer essa leveza e poder brincar, não é? Com coisas, falar de coisas sérias, mas de uma forma descontraída e leve. Acho que para o aprendizado é melhor. Sim. E por que para casais? Eu desde muito cedo, tanto na minha vocação pastoral como no meu trabalho, sempre notei uma procura muito grande por casais. Lá no consultório, normalmente recebo muitos pacientes que procuram para terapia de casal. E eu observei que esse trabalho com casais ele é bastante necessário, porque o casal, estando bem, traz paz à família. Né? Se o casal estiver desequilibrado,
A relação com os filhos vai estar com dificuldade, as questões financeiras, as questões com a família alargada também vai trazer problemas. Então é importante que o casal esteja bem. Então, esteja alinhado. Esteja alinhado e falando a mesma língua e sabendo até dialogar sobre os seus problemas. Né? Diminuir a distância emocional que há entre eles. Às vezes são dois juntos com vidas paralelas. Né? Eles estão morando no mesmo teto, dividem a mesma casa, mas têm mundos muito diferentes. Então essa chamada que Deus colocou aos meus ombros para falar aos casais tem como alvo fortalecer a família. Eu creio que famílias fortes constroem igrejas fortes. Exatamente, foi um fortes. assunto bem importante. Acho que é por isso também que existe essa necessidade de cada dia mais levar esse assunto e expandir esse assunto para mais famílias, mas eu acho que o principal foco dentro da igreja, que eu acredito que precisa ainda haver um investimento muito maior nessa área. Concordo. Sim. Concordo. Porque eu acho que, sabe, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e estava falando, tem pessoas que às vezes não são cristãs, mas são de outras religiões, enfim. E tem um comportamento quando, digamos, em família, com princípios, com valores muito melhores estabelecidos do que muitas famílias cristãs. Sim, é verdade. O que não compete com o que realmente deveria ser. É verdade. Não combina. Não combina. Exatamente. Você tem toda a razão. E eu acho que a igreja precisa investir mais nessa questão de princípios, de valores familiares. Sem dúvida. Eu noto e concordo muito com você. As igrejas normalmente fazem eventos para casais, não é? E eu fico feliz, acho que é importante, mas param por aí. Então, normalmente é um evento anual, um encontro, uma palestra, um encontro no ano, ou às vezes 2. Exato. Mas é necessário ter um segmento, porque os casais, eles continuam, às vezes a palestra é boa, um momento agradável, e algumas coisas são tocadas, mas é preciso que haja depois um acompanhamento, né? Um investimento da própria igreja. Eu acho que precisa ir mais a fundo, tem que ir mais talvez. Mais a fundo. Eu costumo dizer que as palestras que eu costumo dar são como aquelas pedras que nós jogamos no lago. Um lago está parado, nós jogamos uma pedrinha e aquela pedrinha vai formando ondas. Então essas ondas, a palestra é exatamente essa pedrinha. Para que ondas sejam formadas de transformação, de vontade de continuar junto, olha, nós precisamos realmente rever os nossos comportamentos, precisamos corrigir a nossa postura, o que falamos em casa, a gestão das nossas finanças, né? As mágoas do passado, não é? Que muitas vezes interferem na relação. Completamente. Tudo isso vai formando um bolo, vai formando uma sequência de fatos e traumas e más experiências, e a relação conjugal é isso, cada um traz a sua bagagem, né? Então ele se junta com ela e faz uma bagagem, e aí depois essa bagagem vai sendo aberta no dia a dia. É que a gente aprende, vai para a faculdade para aprender a ser um profissional, como psicólogo, como qualquer outra profissão. E para cada coisa que nós queremos fazer, a gente faz um curso, faz uma formação, vai para a faculdade. E para o casamento, para uma educação de filhos, a gente não faz nada. É verdade, tem toda a razão. Que é o principal. Que é a instituição mais importante, né? A primeira coisa que Deus criou, até mesmo antes de criar uma igreja, foi estabelecer a relação conjugal. Ali com Adão e Eva, já estabeleceu o casamento. Então é exatamente isso, as igrejas precisam se despertar para isso. E investir mesmo em cursos para casais, acompanhamentos para casais, pequenos grupos de casais, não é? Simpósios para casais, não só uma noite, um evento, um jantar, mas quem sabe até uma programação de 2, 3 dias, um retiro para casais, um evento o dia todo. Eu sei que envolve custos, envolve sacrifícios, mas são investimentos. Investimentos que vão gerar retorno. Bom para o casal, bom para a família. Nós cristãos precisamos ser casais de referência, não é? Eu acho que é importante que lá no prédio onde eu moro, meus vizinhos tenham uma referência de mim com a minha esposa como uma referência de casal, né? Uma referência de família. Para que quando eu apresentar Cristo para eles, eles já tenham visto Cristo em mim, na maneira como eu trato minha esposa, na maneira como eu trato minhas filhas. Porque senão o discurso fica incompatível com a prática. Sim. E isso é um problema. Aonde você acredita que a família começou a se perder? Existem várias razões para isso. E acho que essa tua pergunta é uma das chaves aí do mistério. Sim. Nós temos ao longo da história, que a gente poderia falar muito. Verdade, vários podcasts sobre essa pergunta. Só sobre essa pergunta. Mas em termos contemporâneos, eu penso que um dos adversários do casamento é a questão da tecnologia. Eu penso que a família hoje, há
muitos casais, por exemplo, que já não mantêm mais um diálogo, não conseguem mais conversar. Eles vivem em função dos telemóveis, dos celulares, vivem em função da tecnologia e perderam essa capacidade de se olharem. Então, eles acabam adotando comportamentos muito escravizados pela tecnologia, pelas redes sociais, e acabam se perdendo na relação. Não conseguem mais conversar, não conseguem mais saber quais são os sonhos uns dos outros, não conseguem mais estabelecer uma comunicação de afetos, não conseguem mais partilhar sentimentos, sonhos em conjunto. Então a família se perde quando ela para de se comunicar. E à medida em que ela para de se comunicar, acontece aquele evento que, na minha opinião, é um dos mais trágicos, que é a solidão a dois. Então, quando dois estão juntos, mas estão sozinhos. Então ela chora sozinha, ele chora sozinho, ela tem um grupo de amigos com quem conversa, ele tem um grupo de amigas e ele de amigos, mas entre si não há cumplicidade, não há parceria. Então essa é a tragédia da família. Quando isso acontece, já começam a haver sintomas graves de que lá na frente vai ter alguma situação complicada, ou de divórcio, ou de mesmo separação emocional, e aí as relações vão se desmanchando. Então é preciso estar atento a esses sinais. A comunicação é a chave, e se não houver uma boa comunicação, o casamento se perde, a família se perde. Sim, é um conjunto de coisas que vão acontecendo, né? Nunca vai ser de uma hora para outra. Nunca. É como uma parede que desaba. Aquele processo de erosão já começou às vezes há muitos anos. Então é uma rachadura hoje, é uma outra rachadura amanhã, e dali a alguns anos aquela parede desaba. Mas aquele processo de erosão, ele já se iniciou. Ela não cai de um dia para a noite. Então às vezes a relação, eu recebo no consultório casais em crise, e normalmente quando eles contam a história, eles identificam que essa relação já está em crise há muitos anos. Mas eles não conseguiram identificar pela correria do dia a dia, pelas questões ligadas à tecnologia, por outras prioridades. Jogaram aquelas coisas de jogar embaixo do tapete, né, e fingir que as coisas não existem. Isso vai gerar problemas, sem dúvida, lá na frente. É preciso encarar as coisas como elas são. E onde há crise, é preciso atuar. Sim. Você acredita, você falou até que, ok, eu escolhi essa área porque realmente me aparecia muito no consultório. Sim. Isso acontece muito, né? Acaba sendo meio que a nossa persona ali do seu sem público, dúvida, né? Sim. E no ministério também, né? Pregando para famílias, lidando, aconselhando casais. Na igreja é muito comum ter atendimentos para casais, né? Sim. Mas isso, a minha pergunta era, isso também veio... eu digo assim, você tem algum testemunho ligado a isso? Aconteceu alguma coisa também pessoal? Porque às vezes o que acontece muito é que aquilo que se passou com a gente meio que foi uma escola para aquilo que a gente ensina, né? Sim, de uma certa forma é verdade. Aquela famosa frase, a nossa dor normalmente se transforma no nosso maior ministério. Exato. Eu e Priscila temos uma trajetória já há quase 24 anos. Nós nos começamos a namorar em 1998. Nos casamos no ano 2000 e eu sempre, como marido, pai, pastor, psicólogo, são várias funções de uma mesma pessoa. Às vezes é difícil até separar isso. Mas eu sempre procurei priorizar a minha relação com ela, não é? Mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um psicólogo. Eu notava que muitas vezes eu dava atendimentos dia todo a atender pessoas. Eu percebi que quando eu chegava em casa, a última coisa que eu queria era conversar. Então, porque eu passava o dia a falar, eu passava o dia a ouvir pessoas, a ouvir problemas. Isso, de alguma forma, quando eu chegava em casa, eu não estava muito disposto a conversar. E como eu disse antes, a base do chega uma hora que você só quer silêncio. Silêncio, não quer ouvir problemas. Mas eu não poderia ser um casado com mentalidade de solteiro, como há muitos casos hoje em dia. A pessoa é casada, mas tem mente de solteiro. Ela é casada, mas não quer partilhar, ela quer ter privacidade, ela quer ficar em silêncio. E eu notava que isso trazia desconforto para Priscila, trazia algum desconforto para minha filha. Rapidamente eu consegui identificar e pude notar que se eu sentia isso, outros casais também sentiam isso. Então eu não queria que minha esposa tivesse um marido, pastor, psicólogo, ausente. Eu queria mudar esse cenário e rapidamente pude
perceber isso. Uma coisa que me ajuda muito, Raquel, é que no meu trabalho eu aprendo também exatamente como não fazer. O meu trabalho é muito pedagógico. Eu atendo pessoas exatamente isso. Às vezes você tá lá falando algo e... Exato. Meu Deus. Você diz, eu não quero isso. Eu não quero fazer isso que esse marido faz, porque isso que ele faz vai gerar essa consequência. Então, é a aprendizagem por sabedoria, né? Porque a pessoa inteligente aprende com os próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, eu quero, como a Bíblia diz, se alguém tem sabedoria, peça. Então, eu olho alguns comportamentos de alguns casais e aquilo, de uma certa forma, me vacina. Então, essa questão da qualidade de tempo, por exemplo, eu via que eu tinha uma vida muito ativa, igreja, faculdade, dava aula em seminários, então pouco tempo para a família. Então rapidamente eu percebia, porque eu atendia pessoas cujos maridos davam pouco tempo às suas esposas e elas se queixavam disso. Os filhos se afastavam, as esposas se afastavam. Então aquele pai que está com a família no cinema, mas está a responder mensagem no WhatsApp. Ele está a passear com a família, mas está pensando no trabalho. Então ele não está pessoalmente naquele momento de lazer com a família. Os filhos percebem, a mulher percebe. Então eu não queria e não quero ser um pai assim. Porque ali a minha função maior não é o palestrante, não é o doutor, não é o pastor, mas é o marido, é o pai. Não é? Sou eu sem máscara. Sim, exatamente. E acho que isso é um desafio. E acaba, até quem tem filhos ainda tem um cuidado muito maior. Porque eles são esponjinhas emocionais, né? Totalmente. E acabam, inclusive, por exemplo, vendo o pai palestrar, vendo falar lá em cima, e você fala, não, peraí, mas isso aí não é o cara que tá lá em casa. Quem é esse, né? Você sabe que uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, Raquel, um dos maiores elogios que eu já recebi, para mim, um dos maiores de todos, foi da minha filha mais velha. Nós temos 2 filhos, né? A Isabela, que vai fazer 21, e a Beatriz, que vai fazer 10. E a minha filha mais velha um dia disse para a mãe, eu estava próximo, ela disse, mãe, quando eu casar, eu quero que o meu marido seja como o pai é para você. Eu quero que o meu marido me trate como o pai trata você. E minha esposa pediu detalhes e ela descreveu algumas coisas que eu nem imaginava que ela observasse. O pai investe tempo com você, o pai mima você, o pai valoriza você. Então, quando um filho nosso, alguém que vive conosco, identifica esses sinais, nós podemos ficar felizes. Ainda que estejamos longe da perfeição, mas o objetivo está lá. Né? É deixar um legado, é uma herança emocional. Mais do que herança em termos de bens, mas a nossa maior herança para os nossos filhos é a herança de fé. Que é Jesus Cristo, né? Levá-los a Cristo, herança de fé. Mas há uma outra herança, que é a herança dos nossos comportamentos. A maior forma de deixá-los seguros é mostrar que o pai delas ama a mãe delas e não deixá-las inseguras em relação a isso. A ponto da minha filha externar isso, ou seja, eu quero ter uma relação conjugal para mim como o pai é para você. Então, e é só observar, eu não sei se vieste de família cristã. Sim, meu pai é pastor e etc. Sim, berço evangélico. Porque eu tive esse exemplo dentro de casa. E eu tive amigas que não queriam casar, jamais. Por quê? Porque vinham de relacionamentos horríveis. Diariamente. E, só que eu tenho uma amiga em específico que ia lá pra casa sempre e tudo mais. Meu pai não me deixava sair, né? Mas os outros podiam ir lá em casa. Eu sou de outra época, eu acho. Outro tempo. Só que ela observava tudo. E o dia que ela resolveu casar, ela falou, eu vou casar porque eu tenho a família de vocês como base. A referência de família para ela era a sua família. Então assim, às vezes, coisas que pra mim, claro, eu sempre observei muito, meu pai, minha mãe, aquela questão de nunca ficar brigando alto na frente dos filhos. Claro. Não façam isso. Porque, imagina, ver os pais se degladiando na frente dos filhos é péssimo, tanto dúvida. Emocionalmente quanto... Traz muita insegurança, muito medo. E assim, principalmente para quem tem filho, mas para quem tem filho é a mesma coisa. Você não vai aceitar um marido que seja menos que o seu pai. Sem dúvida. Não vai. Porque aquilo que você vê o seu pai fazendo com a sua mãe é normal, como se fosse normal, mesmo que não seja. Sim. Então... se o seu pai te trata super bem, trate bem sua esposa, porque a sua filha não vai aceitar menos. Isso mesmo, sem dúvida. Isso é uma verdade e que bom que você pode ter essa referência, essa base. Hoje eu vejo quanto
eu fui privilegiada. Sem dúvida. Vai dar frutos eternamente para sua descendência e na sua relação conjugal, certamente. E agora, hoje, você é referência para os outros. E isso é extraordinário. Parabéns. Amém, que seja. Isso é uma vitória. Sim, porque eu vejo o quanto que hoje, até atendendo mulheres, que eu também trabalho no desenvolvimento humano, sim, eu vejo o quanto é uma área completamente devastada. Muito. Terrível, sim, terrível. É muito mais do que a gente pode imaginar. E sim, quem foi bem protegido nessa área, às vezes não acredita naquilo que ouve. Sim. De verdade, assim. Sem dúvida. Qual é um dos casos mais comuns, assim, que aparece no consultório hoje para ti? São muitos modelos de crises, né? Eu normalmente comparo o meu trabalho do psicólogo mais ou menos como dentista, assim. As pessoas vão quando dói muito, né? Dificilmente alguém vai, olha, vem aqui para fazer uma manutenção, não dói nada, estamos bem. Não, normalmente é quando dói. Normalmente a frase que mais ouço no meu dia a dia é: você é a nossa última esperança. Essa é a frase que eu mais ouço. O que gera em mim uma enorme responsabilidade e um temor a Deus muito grande, porque a gente sabe que nós somos apenas canal, né? Nós somos apenas instrumento, mas quem vai fazer toda essa obra de restauração é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos. Então, o que aparece muito comum: mágoas antigas, problemas que foram mal resolvidos, então, coisas que foram deixadas para trás. Um exemplo, assim, para quem está nos assistindo, porque às vezes tem gente que ouve, por exemplo, mágoas, essas palavras, mágoa, bloqueio, não sei o quê, e fica assim, acho que não tem nada disso, não. E muitas vezes entra em negação, né, também. Mas, por exemplo, um caso de adultério, por exemplo. Né? Uma relação que há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, um dos dois teve uma relação extraconjugal. Às vezes aquilo feriu muito, sangrou muito, gerou muita dor. O tempo passou, por alguma razão eles decidiram ficar juntos, normalmente por causa dos filhos, mas o tempo passou, mas a cicatrização não foi bem feita. Então lá dentro ficou muita dor emocional ainda. Então isso gera ciúme, gera desconfiança, hoje gera medo, gera o famoso jogar na cara. Um dia você me fez, olha, eu não posso confiar. Então gera toda uma desestrutura no relacionamento. Então esse tipo de situação eu ouço muito. E trazer toda essa bagagem para trás é um processo doloroso, mas necessário. Porque alguma coisa se perdeu lá atrás. Então o perdão, algum cordão ficou solto. Então algum ponto ali que não foi bem dado, infeccionou, e isso gerou uma dor muito grande, né? Normalmente questões ligadas a finanças. Hoje em dia alguns estudos mostram que mais de 60% dos divórcios tem a ver com dinheiro. Então a má gestão das finanças. Então quando os dois têm renda, por exemplo, ele trabalha, ela trabalha, a dificuldade em ajustar essas carteiras. Então um tem uma vida paralela. Eu conheço pessoas que não sabem quanto seu cônjuge ganha, por exemplo. Qual é o seu ordenário? Então eles pagam não é contas. Para ser um só, não? Exatamente, o padrão de Deus é esse. Então isso gera competição, isso gera vidas muito paralelas, não é? Pagamos aqui essas contas, depois o restante é meu, o restante é seu. Na verdade, não tem uma visão de parceria. Muitas vezes são apenas sócios no empreendimento, não são parceiros de vida. E casamento é um projeto de vida, né? Não é uma aventura, é um projeto de vida a dois. Duas pessoas diferentes, mas que tentam equilibrar o que eu costumo dizer, a arte de conviver. Né? Conviver é uma arte. Conviver é uma arte. São pessoas muito diferentes, são pessoas com históricos familiares diferentes, né? Desejos diferentes, manias diferentes. Temperamentos completamente diferentes, muitas vezes, mesmo que sejam parecidos, mas mesmo parecidos têm expressões diferentes de temperamento, gostos diferentes, históricos familiares diferentes, até o jeito de tocar. São tantas coisas, né, que compõem, porque se a gente fosse parar para pensar só no temperamento, por exemplo, sem contar histórico familiar, só o temperamento em si já dá margem para muita coisa, sem dúvida. Lá em casa aqui é uma fleumática com colérica. Assim. Ai, que beleza, isso é uma merda. Então, assim, só se a gente pensar só no temperamento, já é tanta coisa, tanto ajuste, tanto amor que precisa ter envolvido para poder selar essa união, vamos dizer assim. E muito perdão, né? Muito perdão. O casamento é a escola 70 vezes 7. 70 vezes 7 todo dia, né? Sim. O casamento é a escola do perdão.
né? Porque o casamento é a união de dois pecadores. Então você imagina, dois pecadores unidos para formar uma família. E o C.S. Lewis tem uma frase linda quando ele diz assim que o casamento, o perdão é uma ideia linda até o dia em que você tem que perdoar alguém. Ou seja, o perdão é maravilhoso quando a gente canta, quando a gente prega sobre ele, mas o dia em que somos feridos e tem uma faca espetada no peito e começa a sangrar e você tem que colocar o teu perdão em ação e aí lembrar de Coríntios 13, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não julga mal, ele não busca os seus próprios interesses, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então esse lema aplicado à vida prática do casal vai exigir muita consagração a Deus, muito joelho dobrado no chão, muita renúncia, pois as pessoas não querem renunciar, elas querem ter razão. A última palavra sempre são delas. E onde há orgulho, não pode haver a bênção de Deus. Então os casamentos que prosperam, e eu aprendi isso muito cedo também na minha relação com a Priscila, já lá se vão 22 anos, 24 de convivência, eu aprendi que a chave é a gente aprender a se perdoar. Essa é uma chave extremamente importante para qualquer relação conjugal. Se não houver perdão, a falta de perdão ele vai gerar filhotes ruins para a relação conjugal. Vai gerar medo, desconfiança, vai gerar uma vida paralela. Então, o perdão é a chave para qualquer relação conjugal. Evidentemente que quando há ferida, há dor, é preciso haver ajuste, reparação, confissão. É necessário haver mudança de rumo. Às vezes, a própria gestão dos nossos hábitos, Raquel, fazem com que nós magoemos o nosso cônjuge. Às vezes algumas manias, alguns hábitos, coisas que nós fazemos corriqueiramente, simples, né? Coisas simples. Não precisa, eu citei o exemplo da traição, mas não precisa ser um adultério. Mas às vezes um jeito de guardar a roupa, um jeito de colocar o copo na mesa, um jeito de administrar... A toalha em cima da cama. A toalha em cima da cama é a gestão dos nossos hábitos. Sim. Porque conviver é atritar. A convivência pressupõe atrito. O que salva o atrito é o que lubrifica o atrito. Porque se não houver lubrificação, qualquer peça que bate uma na outra ela vai começar a danificar. Uhum. Assim, vale para o motor do carro, vale para a gente fritar. E nessa hora do atrito a gente tem que ter um docinho para... Tem que adoçar. Para adoçar. Tem que adoçar. Pensa. Olha, a Vivi dos Cakes mandou pra gente aqui uns docinhos. E, olha, fica à vontade enquanto a gente fala de problemas conjugais. Já agora, aproveitando esse momento do doce, teve algum caso de consultório assim, mais, vamos dizer assim, inusitado, mais bizarro, que você poderia contar? Sim, há muitos casos. São muitos, né? São muitos casos bizarros, são muitos casos. Porque o ser humano. O ser humano é muito criativo na arte de fazer bizarrices, né? Sim. E olha, pode ir comendo. Obrigado. O ser humano, ele é especialista na arte de fazer coisas surpreendentes, né? Porque à medida em que o pecado vai avançando e o ser humano, longe de Deus, ele é capaz de qualquer coisa, né? Quando alguém vem me dizer assim, olha, eu vou te dizer algo terrível, eu digo, foi uma pessoa que fez? Eu digo, ela diz, foi. Eu digo, então eu com certeza não vou duvidar, porque o ser humano é capaz de qualquer coisa. No mundo, por exemplo, da sexualidade, é um poço sem fundo, muitas vezes. E eu já tive que lidar com situações, por exemplo, de temas, principalmente ligados à sexualidade, envolvendo casais muito graves e complicados, expondo principalmente a esposa a situações horríveis, não é? E isso tudo gera no coração do psicólogo, de quem está a tratar, primeiro, uma empatia. É preciso ter empatia por quem defende determinadas ideias. Me lembro uma vez que fui pregar num encontro, era um congresso de casais. Nós estávamos ali, Raquel, mais ou menos uns 200 casais. Foi uma coisa mesmo grande, foi no litoral de São Paulo, onde eu morava. 3 dias de retiro, foi um retiro de casais, eu preguei nesses 3 dias. E no final de um dos dias, um dos casais me procurou e dizia, defendendo a ideia, quer dizer, eles eram contra uma coisa que eu disse na palestra, porque eu disse na palestra que eu era sou contra, que casais frequentem casa de swing, troca de casais. Uhum. E eu disse isso, ensinei que isso é pecado, isso é abominação, isso é prostituição.
Isso não se faz. Mas um casal que estava lá me ouvir, crente, me procurou no final da palestra para dizer que eles eram contra a minha orientação, de que eles tinham interesse nessa prática, eles haviam marcado já um dia para frequentar essa casa de prostituição, ainda não tinham ido, mas como eu disse que era pecado, eles estavam em crise. Acabou por, final das contas, esse casal eu atendi, tratei dos dois, e eu notava muita disfunção na parte da sexualidade, muita pornografia envolvida, muitas fantasias ligadas à pornografia, e eu pude entender que a dinâmica deles funcionava muito em função da pornografia, uma sexualidade muito disfuncional. Então eu fiquei chocado, porque eu não esperava, como um palestrante em ambiente cristão, de que alguém fosse contra essa orientação, que me parece muito clara na palavra de Deus. Sim, trocar os pares. Trocar os pares não faz muito sentido, não me parece que seja plano de Deus, mas eles defendiam ferrenhamente de que isso traria uma coisa nova para o casal, uma coisa, e apimentar a relação, fazer, muita coisa nova e abençoada. Sim, não é? Claro. Não precisa ser nova e pecaminosa. Graças a Deus consegui reverter a situação. Deus me usou para... Sim, ainda foi a tempo, né? Ainda foi a tempo de salvar esse casal de um fundo de poço terrível, que seria uma experiência como essa. Mas essa talvez tenha sido uma das mais leves. Há outras muito dolorosas para o meu coração, e espero que essas pessoas que tenham sido tratadas e tenham se recuperado desses pensamentos, não é? Porque Sim. Quando abrimos certas portas não se devem abrir, né? Certas portas nós não devemos abrir. Quando abrimos, nós temos um inimigo das nossas almas, conhece fraquezas, desejos, e ele entra e faz muitas destruições, mesmo graves. Na vida de Sansão, um exemplo, Salomão é outro exemplo, de pessoas que se deixaram levar pelo lado afetivo, sexual, e trouxeram grandes tragédias para a sua vida e até para a sua família. Sim, exatamente. Nossa, gente, isso aqui tá uma delícia. Nós estamos quase finalizando, aqui eu tenho mais 2 perguntas aqui. O que você falaria para alguém que está nos assistindo nesse momento, que está com uma crise terrível no casamento, e às vezes está realmente nesse ponto em que eles buscam o consultório, né? De olha, minha única saída agora é a separação. O que você falaria para esses casais? Eu quero falar para esses casais que a crise, até vou falar olhando para lá, a crise pode ser a sua melhor amiga. Grandes mudanças acontecem a partir de grandes crises. Existe o título de um livrinho que eu gosto muito, eu lia muito no Brasil. O livro se chamava assim: Ostra feliz não faz pérola. A ostra só faz pérola porque houve um desconforto na ostra. É um grão de areia que penetra na ostra, ela tenta expulsar esse grão de areia, aquilo provoca dor e desconforto, ela não consegue lidar com aquele grão de areia, encapsula aquilo com uma camada branca, isso leva 3 anos e depois de 3 anos está formada a pérola. Só a pérola porque a ostra sofreu uma crise. Então a crise pode ser sinal de que algo precisa ser ajustado. Às vezes os casais entram em negação por 15 anos, 10 anos, normalmente por causa dos filhos, a correria do dia a dia, documento, trabalho, enfim, igreja, ministério, e param e deixam de se olhar. Então eu quero dizer para você, se você enfrenta esse momento de crise, a crise é um sinal de Deus para você procurar ajuda. Graças a Deus, Raquel, que o nosso corpo ele manifesta, por exemplo, a febre. A febre é uma bênção para nós. Porque quando há febre, é o corpo a falar para nós que há uma infecção que precisa ser tratada. Há muitos casais em febre. E é preciso ter consciência de que os 2 lados precisam mudar. Normalmente há muita transmissão de frustração, não é? E vitimização também. Nós estamos assim porque você no passado fez isso ou aquilo. Nós estamos assim, nosso filho é assim porque você como mãe deixou de fazer isto ou aquilo. Há muito jogo de culpa. Isso não ajuda, isso não resulta. Falta de autorresponsabilidade. Falta de autorresponsabilidade e responsabilidade afetiva com o que eu provoco no outro. Então, se você quer salvar o teu casamento, creia que há jeito. Se houver disposição, se houver perdão, um espírito de dizer assim, não, eu preciso me olhar no espelho. Acho que nós precisamos nos olhar no espelho
e saber que eu sou responsável também por contribuir para que aquela relação não vá bem. O que acontece na minha casa quando eu chego, por exemplo? Que ambiente eu crio? Você sabe que palavras criam ambientes. Que palavras eu digo em casa? O que é que os meus filhos sentem quando o pai chega? Quando a mãe chega? O que é que eles sentem quando vêm falar comigo? Que tipo de emoções eu provoco neles? Até no olhar, na sobrancelha, no jeito de respirar, num virar de olhos, eu estou a comunicar, mesmo com linguagem não verbal. Então eu quero dizer para vocês, se vocês que nos ouvem, que passam por crises conjugais, não desistam da vossa relação. Não desistam. Deus ama a família, o diabo odeia a família, mas Deus é o criador da família, Ele pode restaurar a sua família. Amém. Olha, antes de você dar aqui 3 dicas que você daria para um casal amigo, talvez, você falou aqui sobre palavras. E você falou aqui sobre palavras, e uma coisa interessante, que até comentei com o meu marido esses dias, é uma coisa que eu observava muito dentro do relacionamento dos meus pais. Sim. E que minha mãe sempre falava: cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Porque elas se tornam as suas ações. Sim. E parece muito clichê, porque se usa muito hoje em dia. Sim. Só que, por exemplo, eu vejo muitos casais que qualquer coisa vamos separar. Eu vi um vídeo esses dias de 2 famosos até. Ela fez uma brincadeira com ele. Eu vou deixar de você. Eu vou me separar de você. Ou seja, qualquer coisa já é um motivo para separação. Então a primeira coisa que acontecer, esquece. Sim. Você já sabe qual é o resultado, porque Exatamente. isso está nas suas palavras todo dia. É isso mesmo. Se não é todo dia, é toda semana. Ou seja, a possibilidade disso acontecer é 99%. Já porque isso já essa palavra, a palavra divórcio, a palavra separação, ela não pode fazer parte do seu vocabulário. Não. E a gente vive hoje, né, Raquel, na cultura do descartável, né? As pessoas hoje, elas não arranjam mais as coisas. No tempo, talvez, dos seus pais, dos meus pais, eles provavelmente frequentavam costureiro, sapateiro. Já são profissões que a moçada nova às vezes nem sabe o que é, porque não tem mais essa cultura de consertar coisas. Quebrou, compra-se um novo. Compra um novo. E isso é levado para as relações. Então não deu certo, porque muita gente não se casa. Muitas pessoas não se casam já pensando na possibilidade da separação. Eu vou tentar. Então, se não der certo, não há papel, aí não há advogado, não há um custo. Então já é uma autossabotagem. Então você falou das palavras, e é exatamente isso. O livro de Provérbios é inteiro a falar sobre isso, sobre o poder das palavras, né? Provérbios 12, por exemplo, diz assim, que há palavras que ferem mais do que uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, essa palavra tem que ser uma chave para a relação conjugal. Às vezes é melhor não dizer do que dizer algo para agredir. Especialmente na hora da raiva, costumo dizer que palavra na hora da raiva é como apertar o gatilho de um revólver. Depois que a bala sai, não adianta mais correr atrás da bala e enfiar dentro do revólver. Já saiu. E onde ela alcançar, ela vai atingir. Então, muitas feridas que nossos filhos têm foram com palavras mal ditas que nós falamos. Muitas inimizades na vida conjugal são fruto de palavras mal colocadas. Há pessoas, por exemplo, que são furadores de balão. Então, a mulher tem um sonho, o marido fura o balão. O marido tem um sonho, a esposa fura o balão, não apoia, não encoraja, não incentiva. Então, essa falta de encorajamento, de incentivo, gera muita tristeza na vida dois. E aí, o que vai acontecer? Nós temos um inimigo que conhece as fragilidades, vai acabar colocando outras pessoas para destruir essa relação. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio que Deus tem poder para restaurar as famílias. Amém. Então, vamos lá, as dicas que você daria para um casal que vai casar, enfim, que está aí tomando uma decisão, o que você daria, talvez, para um casamento bem sucedido? Eu penso que se eu pudesse dar 3 dicas para quem vai casar ou para quem é recém-casado, até mesmo para quem quer melhorar a relação conjugal. A primeira dica é invistam na qualidade de tempo de vocês. Eu sei que o dia a dia é corrido, mas é importante que o casal não deixe que a rotina vença o romance. Muitos casais vivem essa dicotomia, rotina e romance, e às vezes não conseguem conciliar a rotina com o romance. Vão para a cama cansados, desgastados, no dia seguinte é acordar cedo, é levar filho para a escola, ver TPC do filho, é conversar com gente pela internet, é trabalhar, é produzir.
e aí domingo é fim de semana, igreja, eventos, compras, mercado, documentos, enfim. E aí o romance vai se perdendo. Eu penso que a primeira dica importante para o casal é não permitir que a rotina destrua o romance. É preciso que o casal tenha tempo em conjunto, tempo sem filho, tempo para manter o namoro. Tira um dia por mês. Tirar um dia, exatamente. Lá em casa, normalmente uma vez por semana, se não deu essa semana, olha, na semana que vem não pode faltar. É uma prioridade. Exato. É prioridade. É um investimento também. É um investimento. Mas, um investimento. Tem que ser. É aquela coisa que tem que ser. Porque... Ora aí, café aumente, salário aumente, entendeu? Exatamente. Porque gradativamente as pessoas vão se afastando. Sim. Elas vão entrando numa rotina cega e a interpretação é de que elas estão fazendo bem para a família. Não, mas eu trabalho muito para o bem de vocês, sim. Mas nem sempre o resultado desse teu trabalho intenso vai gerar bem. Não adianta você trabalhar tanto e não saber, por exemplo, 2 desenhos que seu filho gosta. Não adianta trabalhar tanto e não conseguir dizer 3 sonhos, por exemplo, da sua mulher que você vai ajudá-la a conquistar nos próximos 5 anos. É preciso. Há maridos que não sabem 2 cidades que a sua esposa gostaria de conhecer. Ele não sabe. Mas na mente dele ele está a produzir e ele está a pagar contas e trazer alimento para casa. Esse é o lado importante, sim. Mas há um lado que é mais importante. Então, a primeira dica é essa. Invistam na qualidade de tempo. Uma outra dica importante é desenvolver um espírito de humildade. Nenhum casamento subsiste onde houver orgulho, vaidade, arrogância. É preciso aprender com o outro. É preciso ter um olhar de admiração. Os casais estão perdendo a capacidade de se admirar. É claro que quando a gente vive junto, os defeitos são muito... eles aparecem muito, não é? Eu tinha um professor no seminário que dizia assim, olha, quando alguém disser aquele fulano é uma bênção, aquele pastor é uma bênção, aquele palestrante é uma bênção, perguntem para a mulher dele. Se ela disser que ele é uma bênção, sim, então ele é mesmo. Porque como são maravilhosas as pessoas que nós não conhecemos direito. As pessoas que nós não conhecemos direito, elas são maravilhosas. Mas, como dizia lá no interior de São Paulo, no meu estado, para conhecer alguém você precisa comer 1 quilo de sal com ele. 1 quilo de sal demora para acabar, né? Então, dá tempo de conhecer. E há muita vaidade, muita arrogância na vida conjugal. Então, muita sabotagem na vida conjugal. Então, é preciso haver um espírito de quebrantamento. Não esperar o outro pedir perdão. Não é? Pedro negou Jesus, Jesus foi até eles, Pedro te perdoou. Então, esse é praticar o evangelho no casamento. Não é? Uma terceira dica importante que eu quero deixar para vocês, além de investir na qualidade de tempo, além de ter uma postura de humildade, de quebrantamento, né? É investir na vida espiritual do casal. É importante que o casal ore junto, que o casal medite na palavra junto, que o casal sirva a Deus junto. Então é importante, claro que eu sei que muitos que estão nos ouvindo, nos assistem, tem o marido é crente, a esposa não é crente, não vai à igreja, mas invista, ore, interceda, não permitir, não é, que o diabo roube a oração do casal. Eu louvo a Deus porque tenho uma esposa que investe muito em oração e se sou o que sou é fruto das orações dela. Amém, vai um abraço aí pra ela então. Muito obrigada, o nosso tempo realmente já passou aí, mas é tão bom realmente falar, trazer esse assunto. E obrigada por vir aqui contar a sua experiência. Quem sabe aí numa próxima a gente faz mais um para entrar mais a fundo nesse assunto. Mas obrigada a você também que está aqui nos assistindo, você que está pelo Spotify, você que está pelo YouTube, seja muito bem-vindo sempre. Aproveita, pega o link que está aqui embaixo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos. Eu tenho certeza que quando você planta essa semente na vida de alguém, eu tenho certeza que você vai abençoar a vida dela também. Então aproveita, compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa aqui seu comentário que você conseguiu aprender aqui com o Pastor Sérgio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Raquel. Privilégio. Até a próxima. Amém. Sempre conosco. Tchau, gente. Até.